Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil mostrou que cresceu a quantidade de empresas brasileiras que armazenam dados biométricos de seus funcionários ou clientes. Esses dados são impressões digitais e reconhecimento facial. O aumento foi de 24% em 2021 para 30% em 2023. A mesma pesquisa também apontou que 60% dos brasileiros têm receio em fornecer essas informações. Mas será que há risco em fornecer os dados biométricos para uma empresa de internet? É possível levar um golpe com esses dados? Quem vai esclarecer esse assunto para a gente é a advogada especialista em Direito Digital e Segurança da Informação, doutora Gisele Truzzi. Doutora, eu queria te agradecer por estar com a gente aqui para falar de um assunto atual e super importante. Eu que agradeço o convite, é sempre bom a gente falar sobre isso, porque dados pessoais, privacidade, internet tem tudo a ver, e a gente tem a internet na nossa mão, né? Então faz parte do nosso trabalho também levar um pouco de conscientização para as pessoas que estão assistindo. Doutora, usando uma redundância aqui, vamos começar do começo. O que são dados biométricos e qual é o nível de segurança deles? Dados biométricos são dados pessoais que eles vão identificar um pouco mais sobre nós mesmos, né? Então, o que seria primeiramente o dado pessoal? Dado pessoal é qualquer informação de uma pessoa física que permite que ela seja identificada ou identificável. O que seria identificada? Ah, aquela mulher de óculos com RG número X é a Gisele. Aquele homem careca com o CPF 298 alguma coisa, é o Antônio, e assim por diante. Então, o nome, o RG, o CPF, o endereço, o seu e-mail, o seu celular, são dados pessoais, eles podem te identificar. E quais seriam os outros dados que nos tornam identificáveis, né? Você não é identificável diretamente, não consigo nomear aquele indivíduo, mas eu consigo destacá-lo dentro de uma multidão. Então, se eu falar aquele homem ali alto, de camiseta verde, calça jeans azul, tênis branco, óculos e um chapéu marrom, eu posso identificar essa pessoa. Então, ela se torna identificável. Eu não sei quem é exatamente, não sei o nome, o documento, mas eu consigo destacar aquele indivíduo numa multidão. Isso também é um dado pessoal. E aí vem a biometria. Dados biométricos, eles têm a ver com o nosso físico, com a nossa genética. Então, eles têm diretamente ligação com a nossa saúde também. Por isso, eles são dados pessoais sensíveis. Eles dizem um pouco mais sobre a gente. Então, o que seriam dados biométricos? A nossa impressão digital, a biometria da palma da mão, que às vezes a gente pode usar em caixa eletrônico, né? A biometria da ponta do dedo em portarias, também nos caixas eletrônicos. A biometria da face, uma selfie é um dado biométrico. Aquela leitura de entrada de portaria se torna um dado biométrico, né? O reconhecimento facial que a gente usa nos bancos digitais, ele é um dado biométrico. Isso nos permite sermos identificados e identificáveis. Daria para a gente entender hoje que seria o modelo mais seguro que a gente tem? É uma dualidade. Ele é o modelo mais seguro para identificação, então é impossível ali, quase que impossível, não vamos dizer impossível, quase que impossível eu clonar, né, um indivíduo em cima dessa biometria, mas por permitir uma identificação mais segura e sem tantas margens de dúvida, é também altamente arriscada, dependendo da situação. Então, se eu pegar uma foto sua bem de frente, tipo um 3x4, em alta resolução, e imprimir essa foto, né, num tamanho proporcional ao seu rosto, e colocar em um boneco, um manequim de loja, eu vou ter o 3D da sua face, numa certa proporção. E com isso eu posso, eventualmente, fazer um reconhecimento facial de você, como se fosse você, né? Então, isso se torna também altamente arriscado para algumas situações. Então, por isso que a gente precisa pensar 2 vezes antes de autorizar qualquer leitura biométrica nossa, porque esse dado, se utilizado para outras finalidades, ele pode complicar demais a nossa vida. Entendi. Os riscos de golpes com dados, eles são constantes no mundo, né? Hoje a gente vive online 24 horas por dia, não tem o que fazer. Como é que a gente identifica possíveis golpes, né, que visam capturar a biometria, né? Hoje
Você entrou num aplicativo do banco, é biometria. Você vai no caixa eletrônico, é biometria. Tudo é biometria. Dá para identificar isso aí? E aí eu quero estender um pouco mais, né? A doutora falou e tal do 3D, que hoje é uma realidade. E a inteligência artificial, onde é que entra nessa história? Uhum. Bom, como que a gente pode identificar algum possível golpe? Em primeiro lugar, se estiverem te solicitando informações demais para aquela situação. Um exemplo, você vai pedir um táxi, né, em um aplicativo de mobilidade urbana, em um aplicativo de táxi. E esse aplicativo está te mandando um link no seu celular para você fazer a dupla autenticação, e aí ele pede a sua biometria de rosto. Não tem porquê, concorda? Porque um aplicativo para mobilidade urbana, ele precisa do quê? No número do seu celular, um e-mail para fazer essa dupla autenticação, acessar o GPS do celular, né, a sua localização geográfica. Não muito mais que isso, né? Para ele saber quem é você, me comunicar com você e apontar a sua localização para que o motorista possa te encontrar. Não é exigido, não faz o menor sentido exigir uma foto, exigir um reconhecimento facial. Então, estejam atentos quando aquele aplicativo, o site, a empresa, seja o que for, solicitar informações que extrapolam a finalidade daquela relação, tá? Então, se eu for fazer uma compra online, em algum momento o site pedir minha biometria, pedir o nome da minha mãe, meu tipo sanguíneo, né? Eu já estou extrapolando aí para Uhum. vocês verem que não existe porquê, né? Então, eu vou precisar numa compra online do meu nome e sobrenome, o endereço para a mercadoria chegar, o CPF, um e-mail e um celular talvez. Nem o celular é exigido, por e-mail conseguia a comunicação, né? Então, primeiro ponto, prestem atenção quais são as informações obrigatórias que aquele site, aquela empresa está exigindo de você. Fiquem atentos, sempre se perguntem, para que eu tenho que fornecer esse dado? Só aí a gente já levanta uma bandeirinha, né? Segundo ponto, por quanto tempo será que essa empresa vai armazenar essa minha informação? Faz sentido eu fornecer esse dado aqui? Qual que é a finalidade da minha contratação com essa empresa? A gente tem o hábito brasileiro de sair preenchendo formulário à torta e à direito, fazer um cadastro numa rede social e colocar todas as informações ali, a escola onde estudou, o nome dos pais, dos filhos, pendura a família toda ali, né, numa rede social. E isso é altamente rastreável, você fica vulnerável. E não Uhum. tem necessidade de se fazer isso. Um outro exemplo, para a gente comprar qualquer medicamento, qualquer produto numa farmácia, não precisa ser obrigatório o fornecimento do nosso CPF, que ele é um dado pessoal. Então, qualquer rede de farmácia que nos obrigue a fornecer o CPF para te dar um desconto, isso é uma informação excessiva. Ela se torna além, né, daquela necessidade, daquela finalidade dessa contratação, dessa relação de consumo. Uma outra situação muito parecida é aquela questão de cadastrar a nota fiscal. É, Cadastre a sua nota fiscal e ganhe 20 centavos por nota. Ninguém dá dinheiro para ninguém. não, exatamente. Existe algo por trás daquilo ali que está lucrando. Alguém está lucrando com aquilo Sim, ali, né? e aí eu sei o que você está consumindo, né? Exatamente. A Secretaria da Fazenda do Estado vai conseguir bater as suas entradas com as suas saídas, né? Quanto que ele está consumindo? Opa, esse sujeito aqui está gastando mais do que o salário que ele recebe. Uhum. E isso levanta um alerta, né? Então essa pessoa pode cair numa malha fina da Receita Federal, né? Então assim, não existe almoço grátis na sociedade capitalista. E a moeda mais cara do mundo hoje são os nossos dados pessoais. Então, se existir alguma coisa gratuita hoje, desconfie, porque você está pagando com os seus dados. Agora, deixa eu te perguntar, existe alguma legislação vigente aqui no país que especifique quais empresas podem ou não ter meus dados biométricos? Sim, na verdade, a gente tem a nossa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela define ali as bases legais, que são as justificativas legais, através das quais qualquer empresa ou órgão público pode tratar os nossos dados.
Então, nós temos 10 justificativas ali que, em algum momento da nossa relação, seja com o governo municipal, estadual, federal, ou seja com uma empresa, a gente precisa enquadrar essa situação em uma dessas 10 bases legais, pelo menos, para que esse tratamento dos dados pessoais seja válido juridicamente, né? Então, uma das principais bases legais é o consentimento. Você autorizou expressamente aquela empresa, aquele órgão público, a tratar os seus dados pessoais para uma finalidade. Nem tudo a gente precisa de um consentimento expresso, né, declarado ali. Por exemplo, em casos de emergência médica, você vai inconsciente para um hospital e você não tem como dar o seu consentimento para o hospital tratar os seus dados pessoais, levantar o seu prontuário médico, não é? Uhum. Então, aí, nesse sentido, a gente tem uma outra base legal chamada tutela da saúde. Então, por razões de saúde, um médico, um hospital, uma clínica, ela pode tratar os dados pessoais seus sem o seu consentimento, tá? E tem uma outra base legal, dentre as 10, essas são as mais usadas no nosso dia a dia, que seria o exercício de um contrato, né? É um exercício regular de direito através de um contrato. Então, eu, funcionário, trabalho para a empresa X, eu tenho um contrato com essa empresa e então, por força desse contrato, a empresa tem que tratar os meus dados pessoais, né? Então, existe essa relação colaborador e empregador e por isso há uma necessidade de tratamento desses dados pessoais, né? A questão da existência de um contrato também ela funciona no nosso dia a dia em geral como consumidor, então nas Uhum. nossas tratativas com as empresas por aí. Doutora, para a gente terminar, caí num golpe e usaram os meus dados biométricos. O que eu faço? Tá, vamos lá. Primeiro ponto, né? Avise as pessoas mais próximas de você que você foi vítima de um golpe. Por quê? Esse golpista pode estar ali utilizando sua foto, número de celular, suas redes sociais, se passando por você. Então, encontre um meio para avisar as pessoas mais próximas da sua rede ali de contatos de que você foi vítima desse golpe. Segundo, armazene todas as provas. Tire prints, armazene isso no computador, faça um relatório digital em sites que se utilizam de uma tecnologia específica para fazer essa gravação de provas. Existem vários links específicos, vários sites específicos que usam de tecnologia de blockchain para autenticar esse conteúdo. Eu posso depois te passar alguns específicos e vocês colocam como indicação para o pessoal. Uhum. São relatórios digitais que você acessa o site, a rede social, o seu próprio WhatsApp e esse site dessa empresa vai fazer uma gravação de tela daquilo que você está visualizando, vai tirar prints específicos e por ter uma tecnologia de autenticação própria, essa prova é válida juridicamente. Então você pode juntar esse relatório digital num inquérito policial, num processo, onde for. Então armazene essas provas de imediato, tá? Depois, faça um boletim de ocorrência. Se você foi vítima de um golpe, muito provavelmente você foi vítima de estelionato, né? O nosso popular 171 que todo mundo conhece. Então você pode fazer um boletim de ocorrência online no site da Delegacia de Segurança Pública, né? A delegacia eletrônica. Só jogar no buscador boletim de ocorrência, delegacia eletrônica, você vai encontrar esse link. Registre esse boletim de ocorrência online, anexe essas provas que você printou e aguarde uns dias, esse boletim de ocorrência certamente vai ser validado, você vai acompanhar o seu caso junto à delegacia mais próxima. E aí, procure um advogado especialista nessa área para que ele possa fazer com que você compreenda de fato o que ocorreu, quais foram os danos, os potenciais riscos. Pode ser que você tenha tido ali alguma clonagem de aparelhos, né, eletrônicos do seu dispositivo. Pode ser necessário você trocar todas as senhas, aliás, é sempre necessário, né? A gente recomenda que uma vez que você sofre um golpe, se você percebeu que isso foi no seu celular, no seu computador, troque todas as senhas de todas as suas contas, dos seus perfis, para bloquear esse acesso do golpista, né, na sua máquina, no seu telefone. E aí, junto com esse profissional, com esse advogado ou advogada, a gente vai entender o que de fato ocorreu e se é necessário tomar outras medidas. Se você teve prejuízo financeiro, como que foi esse prejuízo, se isso foi em relação a uma empresa específica ou um banco específico, pode ser necessário ingressar com uma ação judicial contra essa empresa ou contra esse banco.
Se você teve, então, aquele golpe em que alguém se passa por você, invade seus perfis e começa a usar os seus perfis nas redes sociais, pode ser necessário uma ação judicial contra essa plataforma da rede social. Então, enfim, existem algumas medidas judiciais e extrajudiciais que podem ser tomadas a partir desse momento em que você percebe que você foi vítima, né? Mas o principal é sempre guardar essas provas, procurar um profissional para você ter a melhor orientação e aí se precaver para as próximas medidas que você vai tomar. E, então, também conscientizar o pessoal em casa, né, do que ocorreu contigo e ficar sempre atento. Sempre tem um golpe novo surgindo. Os golpistas são extremamente rápidos e criativos. Então, a gente tem que ficar sempre de olho. Doutora, obrigado por estar aqui com a gente. São informações preciosas, né? A gente sempre fala que a tecnologia evolui, os golpistas evoluem na mesma velocidade, né? Sim, com certeza. Eles são mais rápidos que nós. Exatamente. Né? Quero deixar o convite para que volte outras vezes aqui, viu? Claro, eu que agradeço o convite, fico à disposição de vocês naquilo que couber ali na minha área para poder orientar o pessoal a navegar de uma forma mais segura e consciente na internet. Muito obrigado, viu, doutora? Até mais.